alegria podermos estar aqui nessa noite reunidos para adorar a Deus, entregar a Ele as nossas ofertas, os nossos louvores, a nossa adoração. E agora nós iremos ouvir de forma mais direta a voz dele através da exposição da palavra. Como os irmãos sabem, nós estamos numa série de exposições lá no Sermão do Monte. E agora chegou a hora de nós tratarmos de uma das obras de justiça que Jesus se refere, e é a oração. Então, gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 6, Mateus 6, do versículo 5 ao 15. O tema da nossa mensagem nessa noite é a oração que Deus responde. E que oração é essa? Quais são as características dessa oração? Então, peça ao Espírito Santo que à medida que você for lendo a palavra, entendendo aquilo que o nosso Senhor Jesus aqui ensina, você também vá avaliando a sua oração e perguntando a si mesmo: será que eu tenho orado realmente da forma correta, da maneira que Deus deseja que eu me dirija a Ele? Então nós iremos ouvir sobre isso nessa noite. Então, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Mateus 6, do 5 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Curve sua fronte mais uma vez, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Meu Pai, nós estamos aqui em Tua presença e te pedimos agora, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Pai, reconhecemos as nossas limitações, às vezes ouvimos as palavras, até entendemos o que está escrito aqui, Senhor, mas às vezes a palavra não chega ao coração. E nós te pedimos nessa noite, ajuda-nos, que o Teu Espírito que habita em nós, que o Teu Espírito que também está aqui no nosso meio, Senhor, que Ele nos dê a luz para que possamos enxergar claramente a Tua vontade e o Teu querer, e dar-nos a disposição, dar-nos um coração disposto a obedecer aquilo que aqui o Senhor está nos ensinando. Pai, eu te peço assim, recebe a nossa oração, seja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nessa noite nós trataremos sobre a oração que Deus responde. E o meu desejo, e eu acredito que é o desejo de Deus também, é que nós compreendamos nessa noite como devemos nos dirigir a Deus, como devemos orar ao Senhor, entregar ao Senhor as nossas orações. É um grande privilégio que nós temos, poder nos dirigir ao Deus Santo e colocar diante dEle aquilo que muitas vezes está afligindo o nosso coração e a nossa alma. A oração, além de colocar diante de Deus aquilo que aflige o nosso coração, uma perturbação que temos com a saúde, uma perturbação que temos com a família, ou quem sabe algo que estamos planejando e pedimos ao Senhor: Senhor, faz a Tua vontade, faz o melhor. Nós também, irmãos, por meio da oração, nós adoramos a Deus, nós reconhecemos a grandeza do nosso Senhor. Quando nós
nos dobramos os nossos joelhos e nos dirigimos ao Senhor, reconhecendo que Ele tem controle sobre todas as coisas, nós estamos adorando a soberania dEle. Um Deus que governa tudo. Um Deus, irmãos, que tudo está debaixo da sua vontade e do seu querer. A oração, irmãos, ela revela Deus. Ela revela o cuidado de Deus. Ela revela quem Deus é. E diante de Deus também, nós não temos mais o que temer, porque por meio das nossas orações, fazemos como Davi, como lemos aqui nessa noite, confessamos os nossos pecados. Às vezes, há uma ideia de que Deus é aquele ser que nós não podemos chegar até Ele, porque Ele é tão puro que nós não temos condições de estar na presença dEle. É verdade, quando não temos Cristo Jesus. Deve haver no coração do homem ímpio esse temor, porque nós sabemos que somos pecadores. Mas uma vez, irmãos, que nos dirigimos a Deus em nome de Cristo Jesus, confiando na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós já não temos o que temer. O escritor aos Hebreus, ele diz, irmãos, que em Cristo Jesus as portas do céu se abrem. E agora nós podemos estar diante do trono da graça do nosso Deus. Irmãos, e podemos orar, falar com Ele, nos relacionar com Ele, adorando a Ele, apresentando a Ele as nossas necessidades e também confessando os nossos pecados. Mas, meus irmãos, muitos não sabem orar corretamente. Embora seja um grande privilégio nos dirigir a Deus, há muitos que oram com a motivação correta, com a motivação errada, não com a motivação correta. Irmãos, há alguns que fazem oração para que as suas orações sejam como espetáculo, para que as pessoas ouçam as suas palavras eloquentes, para que as pessoas escutem as frases bem construídas e muitas vezes as palavras que tocam o coração, que emocionam. Meus irmãos, esses certamente oram com motivação errada, porque a oração, irmãos, ela deve ser sincera, ela deve ser autêntica, ela é algo que vem do coração, e o nosso propósito ao orar e ao nos dirigir a Deus é entrar num relacionamento com Ele, apresentando a Ele a dependência que nós temos do Senhor. Certa vez alguém perguntou: pastor, Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, nada escapa aos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Deus já conhece essas palavras, já conhece o que vamos pedir a Ele. E aí vem a pergunta: e por que então devemos orar ao Senhor? Porque a igreja não pode cessar de orar ao Senhor, de se dirigir a Deus. Meus irmãos, não é que Deus não saiba o que está acontecendo na sua vida, é que Deus, Ele se agrada de todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele, expressando a dependência que nós temos dEle. Porque quando estamos numa relação de dependência com Deus, voltamos àquele estado em que Adão e Eva, antes do pecado, estavam. Deus criou Adão e Eva para a glória de Deus, para a glória dEle. E essa glória se manifesta todas as vezes que o homem está numa relação de dependência com Deus. Agora lembrem de uma coisa: quem foi que chegou para Eva e disse assim: olha, se tu comeres desse fruto, tu serás como Deus, teus olhos se abrirão, tu serás independente, tu não precisarás do Senhor. Meus irmãos, a independência de Deus não glorifica ao Senhor. Deus não se agrada quando a sua criatura acha que é dona do seu próprio destino, quando a sua criatura acha que não precisa dele. Ele criou para vivermos num relacionamento com Ele. E quando oramos, nós expressamos exatamente isso: Senhor, eu dependo de Ti. Amanhã eu tenho coisas para fazer, Senhor, e eu não posso, eu não sei o amanhã o que é que vai acontecer. Então nós nos dirigimos ao Senhor. Às vezes a enfermidade chega no corpo e nós nos sentimos o nosso corpo fraco e debilitado. E então nos dirigimos ao Senhor e dizemos: Senhor, me ajuda. Uma expressão de dependência. E essa dependência que temos do Senhor, irmãos, agrada o coração de Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, Jesus, ele ensina como os seus discípulos, eles devem orar a Deus. Eu lembro a vocês que nesse Sermão do Monte está Jesus ali ensinando aos seus discípulos, mas haviam ali muitos religiosos, oriundos lá do farisaísmo e de outras seitas da época, que entram em confronto com aquilo que Jesus está ensinando. E nesse momento que Jesus passa a ensinar acerca da oração,
ele inicia a sua oração fazendo uma crítica dura aos religiosos daquela época. Religiosos que acreditavam que para Deus bastava abrir a boca, falar bonito e repetir várias e várias vezes alguma coisa, e Deus então lá do céu olharia para ele e diria: eu não tenho como não responder a sua oração. Jesus vai criticar essa postura, porque não é assim que um filho de Deus, um discípulo de Deus, de Cristo Jesus, deve se dirigir ao Pai. Meus irmãos, vejamos aqui de forma mais detalhada essa passagem. Eu queria destacar para vocês algumas características da oração segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração que Jesus ensina aqui para nós é uma oração que Deus responde. É uma oração que eu e você precisamos aprender, para que nesses momentos que temos passado, e que talvez você esteja passando nesse momento, você possa se dirigir a Deus e ter a certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Então, vejamos aqui essas características. Primeiramente, eu queria destacar a atitude correta na oração. E aí Jesus inicia corrigindo 2 erros que eram muito comuns para aqueles que estavam ouvindo o seu ensinamento. O primeiro deles era a hipocrisia. Eu já falei em algum momento aqui para vocês, essa palavra hipócrita, ela é uma palavra, era uma palavra muito utilizada no contexto teatral, onde aquela pessoa que atuava como personagem, ela se vestia com uma máscara e ela passava então a atuar como aquele personagem, não sendo ela mesma, não sendo sincera e nem sendo autêntica. E Jesus vai criticar exatamente os hipócritas. Olha do que ele diz no versículo 5 e 6. Ele diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está no secreto, ou em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Observe o que é que o hipócrita faz. O hipócrita tem um desejo. O desejo dele é que os olhos dos outros olhem para ele e diga: como você ora bem? Como as suas palavras são bonitas? O desejo dele é arrancar dos seus ouvintes algum louvor na oração que ele faz. E Jesus critica isso por quê? Porque esse desejo de agradar aos outros nos distancia de Deus, distancia o nosso coração, o nosso lugar secreto fica distante de Deus. Todas as vezes que a nossa motivação é falar com Deus para receber dos outros algum elogio. Meus queridos irmãos, Jesus chama isso de hipocrisia. Por quê? Porque ali, numa oração feita dessa forma, não está o coração. Deixa eu fazer aqui um parêntese com vocês. Às vezes, irmãos, até na liturgia dos nossos cultos, nós corremos o risco de estarmos agindo de forma hipócrita. Porque a gente se preocupa tanto no que a gente vai dizer, que o nosso coração não se envolve naquilo que a gente pede a Deus. E a gente começa então a repetir palavras, dizer palavras que todos dizem, né? Às vezes eu vejo alguns orando e eu percebo que eles têm aprendido a orar na forma como outros têm orado. Isso não está errado, mas às vezes, irmãos, isso distancia o nosso coração de Deus. Isso nos faz como hipócrita. Não, porque o hipócrita ele não revela quem ele é. O seu coração não aparece nas orações. Ele coloca uma máscara que não é ele, é outra pessoa. Ele está atuando ali para tentar agradar os outros. E Jesus então critica aqueles e ele diz: estes já receberam a recompensa. Que recompensa eles recebem? A recompensa do louvor dos homens. Irmãos, eles agradam os homens, eles são aplaudidos pelos homens, mas eles não têm graça da parte de Deus. Não tem graça, sabe por quê? Porque o coração está distante de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você avaliar o seu coração. Quando você se dirige a Deus, seu coração aparece nas orações que você faz?
Quando você se dirige a Deus em suas orações, você está mais preocupado em quem vai ouvir o que você está pedindo a Deus, ou realmente você se derrama diante do trono de Deus? Jesus nos ensina a orar com a atitude correta. E a atitude correta, irmãos, é ter sinceridade na oração que fazemos. É não ter medo. É não tentar esconder de Deus o que Deus já está vendo. O que é que eu e você podemos esconder de Deus? Nós não podemos esconder nada de Deus. Mas às vezes, irmãos, na incredulidade do nosso coração, a gente está tentando esconder algumas coisas e não abrimos o nosso coração para Deus. Mas Deus está vendo. Às vezes eu imagino Deus sentado dizendo: mas você, eu estou vendo tudo que está passando no seu coração. Você fica pegando essas coisas erradas e pecaminosas e guardando lá no escondido do seu coração. Mas eu estou vendo o que está aí no seu coração. Por que você tem medo de se abrir para mim? Por que você faz como Adão e Eva fizeram, foram lá se esconder no jardim e se cobriram com folha? Por que você ainda tem medo de mim? Meus irmãos, em Cristo Jesus nós podemos nos dirigir ao Pai, com certeza de que o Pai escuta as nossas orações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso que você tem colocado diante de Deus, se derrame em sinceridade diante de Deus. Deixe de fingir. Deixe de tentar encontrar algumas palavras para agradar os ouvidos. Ore ao Senhor. Se derrame diante do Senhor. Meus irmãos, além da hipocrisia, Jesus ainda faz uma outra crítica. E qual é a outra crítica? Era uma prática muito comum nos gentios, aqueles que não conhecem a Deus. Eles faziam, sabe o quê? Eles repetiam e repetiam e repetiam várias e várias vezes, se dirigindo ao seu Deus e dirigindo-se a Deus na expectativa de que a muita repetição iria fazer com que Deus dos céus se voltasse para eles. Vocês devem lembrar lá dos profetas de Baal, né? Inclusive o profeta Elias vai dizer: cadê? Será que o Deus de vocês não está cochilando, dormindo? Porque vocês pedem, repete e não tem resposta nenhuma. E aí ele ora apenas uma vez e Deus manda fogo do céu. Meus queridos irmãos, Jesus critica as vãs repetições. Muitos acreditam que Deus, Ele responde pela quantidade de palavras. Então, oração curta não pode existir. Oração tem que ser de 1 hora para lá. A gente tem que ter cuidado, irmãos. A gente não pode atribuir ao tempo um poder que ele não tem. Irmão, você pode passar um dia todo orando. Se você não orar da forma como Deus deseja que você ore, você está orando vão. E se você repetir, né, você não vai conseguir. Por quê? Irmãos, quem ora com essa crença, ora de forma errada. Inclusive, veja o que Jesus vai dizer no versículo, lá em Mateus capítulo 6, versículo 32. Observe na sua Bíblia. Ainda dentro do Sermão do Monte, ele diz assim, Mateus 6, 32. Porque o vosso Pai Celeste, ou Celestial, sabe que necessitais de todas elas. Ele está se referindo ao quê? Aquilo que necessitamos para sobreviver. Deus conhece as nossas necessidades antes que venhamos abrir os nossos lábios. Olha o que ele diz ainda no versículo 8, 6, 8. Não sejam, portanto, como eles, os gentios, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, repetir não é a forma correta de orar ao Senhor. Não é a forma. Detalhe, eu não estou dizendo aqui que você não deve perseverar na oração. Que diante do que você tem colocado diante de Deus, você não deve insistir e perseverar um pouco mais. Eu estou dizendo é que você não pode confiar que na repetição alguma graça virá sobre você, porque não virá. Agora, aquilo que você tem orado diante do Senhor, e você sabe que é uma bênção e uma graça que você necessita, você deve persistir. Porque Jesus nos ensina a persistir, a nos manter ali pedindo ao Senhor até que no tempo dele, no kairós dele, no tempo dele, ele derrame do céu a graça que ele tem para a nossa vida. Isso nos lembra o catolicismo, né, meus irmãos? Isso nos lembra a reza, né? Que muitos acreditam que
Quanto mais repetem, quanto mais rezam, eles vão então receber alguma graça da parte do Senhor. E Jesus aqui, ele fala de forma muito clara, não sou eu, é Jesus que está dizendo, né? As muitas repetições é vã, são orações vãs, porque a oração que o Pai nos ensina, a oração que Deus responde, é uma oração que confia na graça de Deus, no favor de Deus. É uma oração feita confiante unicamente de que eu posso estar diante do trono da graça, derramar o meu coração diante dele, e terei a certeza que, se ele quiser, soberanamente ele vai se dirigir em nossa direção e nos abençoar. Amém? Devemos examinar, irmãos, as motivações ao orar. Quando você abre a sua boca para orar, o que é que te preocupa? O que é que te preocupa? Te preocupa se você está sendo sincero no que você está falando? Te preocupa se realmente o que sai dos teus lábios é o que está ali coerente com o teu coração? Ou será que você está ensaiando demais para se dirigir a Deus? Todas as vezes que esse ensaio acontece, irmãos, certamente a nossa oração não passa do teto, né? Não passa do teto. Porque a gente está preocupado com outra coisa. Porque a gente quer que as pessoas nos elogiem. Porque a gente quer que as pessoas vejam como o nosso português, né, é bem dito, é bem falado. Meus queridos irmãos, devemos orar com um coração sincero, confiando de que Deus, ele ouve as nossas petições. E algo mais, ele sabe o melhor para a nossa vida. Ele sabe o melhor para a nossa vida. A gente ora, irmãos, não é para ensinar Deus a fazer as coisas. A gente ora para dizer: Senhor, eu sei que a tua vontade é a melhor. A tua vontade é perfeita. A tua vontade é agradável. Meus queridos irmãos, tendo corrigido então essa atitude daqueles que estavam a ouvi-lo, Jesus então, ele agora nos ensina a orar corretamente. Como é que deve ser a oração correta? E eu queria agora chamar a atenção de vocês para o versículo 9 a 13, porque aqui nessa parte do discurso de Jesus, ele vai mostrar o conteúdo da oração. E eu sei que todos nós aqui já ouvimos e já dizemos em algum momento da nossa vida o famoso Pai Nosso, né? Pai Nosso, a gente sabe até de cor. Eu lembro quando eu fiz o catecismo, ainda no catolicismo, e uma das provas era ter memorizado o Pai Nosso, porque fazia parte, não tinha como você, né, passar adiante sem memorizar o Pai Nosso. E a gente fica, né, com o Pai Nosso na mente. E o Pai Nosso, o que está sendo dito ali, é o conteúdo da oração que Deus responde. Só que o que Jesus está ensinando para nós aqui não é um padrão imutável, tem que ser apenas dessa forma. O que Jesus está ensinando para nós é a estrutura de uma oração bem feita. Então eu queria chamar a atenção para vocês aqui alguns elementos essenciais dessa oração, chamada oração do Pai Nosso, ou oração modelo, né? Primeiramente, no versículo 9, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que é que Jesus está ensinando no momento da oração? Adorar a Deus, reverenciar a Deus. A oração que Deus responde não é dirigida, como alguns dizem aí, ao cara lá de cima. Meus irmãos, o que esse início de oração nos mostra é que nós estamos nos dirigindo a alguém que não está na terra. Jesus está dizendo: Pai nosso que está onde? Nos céus. Ele está dizendo: nós nos dirigimos ao Deus que é separado de tudo e de todos, ao Deus que é fogo consumidor, ao Deus que não cabe na nossa compreensão e que, se Ele se revelar para nós, nós seremos fulminados, dada a nossa pequenez e a grandeza da santidade dEle. Meus irmãos, Jesus começa nos ensinando que a oração ela deve ser feita com reverência. Com reverência. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que a reverência tem sido perdida. A gente se reúne para um culto como esse que nós estamos aqui prestando ao Senhor, e em muitos lugares o louvor, a adoração, parece que as pessoas estão num clube, né? Está lá a pessoa mascando chiclete, está lá a pessoa olhando o WhatsApp na hora da adoração, né? Está lá a pessoa sentado, esparramado, parece que está, sei lá,
Nem diante de um juiz ele fica assim, porque se ele ficasse, o juiz mandava ele sair. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que ao nos dirigir a Deus, especialmente na oração, é preciso que haja em nós um senso de reverência. É preciso que nós entendamos que nós estamos nos dirigindo a um Deus que é maior do que nós. A um Deus que não cabe na nossa mente. A um Deus que é criador dos céus e da terra. Ao Deus que revela o seu poder, trazendo à existência o que não existia. Agora, se o seu Deus for pequeno, se o seu Deus for pequenininho, a sua oração também vai ser pequena e irreverente. O seu coração não terá a postura que Jesus aqui ensina que devemos ter. Meus irmãos, além de nos ensinar a orar com reverência, Jesus também nos ensina que a oração, ela deve ser o quê? Uma postura de submissão à vontade de Deus. É aqui que eu sei que muita gente acaba tropeçando. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que quando vão orar, o que elas precisam apresentar a Deus é as suas vontades. É como se ele estivesse ali para dizer, Senhor, quem manda sou eu, tu és apenas o meio, porque eu é quem sou o Senhor. E a pessoa diz, tem que ser como eu quero. E há quem é atrevido e atrevida que ainda diga assim, eu não aceito. Meus irmãos, veja o que Jesus diz no versículo 10. Ele diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração, ela faz uma ligação entre os céus e a terra. A oração é um pedido para que haja um elo entre os céus e a terra aqui na nossa vida. Pastor, como é que isso acontece na prática? Você está orando lá, de repente pela sua família, pelos seus filhos, quem sabe pelo seu cônjuge, e você, nesse momento, pede ao Senhor, Senhor, faça-se a tua vontade. E aí, nesse momento, você reflete, o que é a vontade de Deus para minha esposa, para os meus filhos? Então, eu desejo que a vontade de Deus para minha esposa e para os meus filhos se manifeste no meu lar. Então, quando eu oro e peço a Deus que essa manifestação de Deus aconteça, irmãos, e ela acontece, porque Deus nos dá essa graça para acontecer, o céu se une com a terra. As nossas orações, irmãos, põem um elo entre os céus e a terra. Mas detalhe, esse elo acontece quando pedimos a vontade de Deus. A vontade de Deus, e não a nossa vontade. E não a nossa vontade, porque às vezes a gente está pedindo algumas coisas. Meus irmãos, tem algumas coisas que a gente pedisse, que a gente pede a Deus, que se Deus nos der, vai ser um problema para a vida de tanta gente. E às vezes a gente está insistindo egoisticamente, eu quero, tem que ser assim mesmo e tal. Não para perguntar, Senhor, qual é a tua vontade sobre isso? Irmãos, nós precisamos buscar a vontade de Deus. Diz o texto, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas Jesus nos ensina algo mais ainda, um outro elemento da oração que Deus responde. Irmãos, é uma oração de dependência de Deus nas nossas necessidades diárias. Na oração que Jesus aqui nos ensina, Ele está dizendo o seguinte, você vai ter necessidade todos os dias. E aquilo que você realmente necessita, você deve apresentar ao Pai. Eu li um livro certa vez, que recomendo inclusive os irmãos, é bem interessante, é O Monge e o Executivo, ainda na época da universidade. E nesse livro fala a história de um executivo que vai para um mosteiro, e lá ele conhece um monge, e este monge, a partir ali de um relacionamento em situações bem humilhantes para aquele CEO, para aquele executivo, ele começa a trazer lições. E dentre as lições que esse monge traz, ele faz uma distinção entre a necessidade e a vontade. E ele diz o seguinte, olha, muitas vezes a gente está preocupado no ato de liderar em satisfazer a vontade das pessoas. E isso se torna um problema, porque quando a gente começa a querer satisfazer a vontade das pessoas, a gente pega um fardo pesado demais.
será impossível, porque é insaciável. As pessoas são insaciáveis. Mas quando você de fato está liderando, os seus olhos devem mirar como Jesus mirou nas necessidades. E eu exemplifico isso bem facinho para vocês. Sabe o que é necessidade? É quando você tem fome e alguém oferece para você, sei lá, o feijão. E você come aquele feijão maravilhosamente, independente do feijão que está lá. Mas a vontade é diferente. A vontade diz, eu estou com fome, mas eu só como se for feijão preto. Se for carioca, não quero. Não é necessidade, irmãos. Eu estou necessitando de roupa, mas eu só uso roupa se for da marca X. Vontade. Necessidade é diferente, irmãos. Jesus, Ele quer que apresentemos ao Pai as nossas necessidades. Veja o que Ele vai dizer no versículo 11. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia. Ele não está aqui, claro, falando do pão francês, viu, irmãos? Não é pão francês aqui. O pão aqui se refere ao quê? A necessidade que nós temos de alimento. Ou seja, aquilo que necessitamos para sobreviver. Se você tem sentido falta de algo que é essencial para a tua subsistência, Jesus está dizendo, você pode se dirigir ao Pai. E você tem da parte do Pai aquele que conhece as tuas necessidades. E Ele vai prover para você. Agora, se você diz, Senhor, eu quero uma comida, mas só se for aquela linguiça calabresa da Sadia ou perdigão. Aí a sua vontade está prevalecendo. Meus queridos irmãos, a oração que Deus responde, ela é uma oração em que expressamos a dependência de Deus para as nossas necessidades diárias. E eu expando um pouco mais isso, porque, meus irmãos, nós não só precisamos de comida para sobreviver, nós precisamos de afeto, não é isso mesmo? Nós precisamos, irmãos, ter saúde mental. E como nós vivemos uma época em que a saúde mental, meus irmãos, tem faltado nas nossas vidas. Não é difícil a gente encontrar pessoas ansiosas, irmãos. Crentes que cantam e louvam e dizem, Senhor, Tu és o Deus que cuida de mim, Tu cuida de mim, Senhor. Aí no primeiro aperto, abandona Deus, abandona a obra, abandona tudo. E aí você vai conversar, você percebe que é uma fraqueza mental. Que psicologicamente o inimigo já encontrou uma brecha para afastar e desanimar aquela pessoa. E aí você pergunta, mas onde estava tanta fé, tanta confiança? E aí você percebe que não estava lá. Porque lhe faltava algo necessário. Firmeza mental, espiritual. Então também é uma necessidade. Eu quero dizer a você que na oração que Jesus aqui nos ensina, você pode se dirigir ao Pai e pedir, Senhor, toma a minha mente. Toma a minha mente. Controla os meus pensamentos. Porque às vezes dentro do nosso pensamento fica como um disco arranhado. Sempre voltando para a mesma história, lhe consumindo, tirando seu sono, tirando seu apetite. Mas Deus, Ele põe um fim a esse ciclo infinito de pensamentos que te desanima, que te afasta de Deus. E para isso, Deus nos deu o meio de graça. Para isso, Deus nos deu a oração. A oração. Mas ainda mais, Jesus vai nos mostrar que nessa oração aqui, modelo, irmãos, nós temos o que também? Um elemento essencial é a confissão de perdão. A confissão, de pecado, né? E o perdão. Veja o que ele diz no versículo 12. Ele diz assim, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu li o 13, né? Eu estava vendo o 12. Mas veja só, também vou explicar, mas veja o 12 agora. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Meus irmãos, Jesus coloca aqui o perdão como algo que deve ser pedido. E ele estipula aqui uma lógica que nos instiga a orar.
ir a pedir perdão ao outro. Porque ele diz o seguinte: perdoa as minhas dívidas, né, como eu tenho perdoado os meus devedores. Isso quer dizer o seguinte: você não perdoa aquela pessoa que te machucou e que te feriu. Você acha que tem razões suficientes para continuar com o teu coração endurecido sem liberar perdão? Eu quero lhe dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga: da parte de Deus você não tem graça, você não tem favor nenhum. Porque na oração o pedido de perdão é: Pai, perdoa as minhas dívidas, como eu tenho perdoado os meus devedores. E se eu não perdoo os meus devedores, eu não tenho da parte de Deus perdão. Jesus está dizendo isso, sabe para quê? Para que eu e você, diante de um coração ferido, diante de alguém que nos chateou, a gente não pense duas vezes, a gente libere perdão logo. Paulo vai dizer o seguinte: não deixe o sol se pôr sobre a ira. Numa mente judaica, ele está dizendo o seguinte: olha, enquanto o sol estiver no dia, né, 5 da manhã ele está levantando e vai, quando dá 5:30, o sol se põe e começa a escurecer. Esse tempo é mais ou menos o que aí? 12 horas, né? Então, ele está dizendo o seguinte: não deixe tempo demais a ira no seu coração, um dia todo, porque você vai ficar pensando e ruminando nas possibilidades, a ira vai chegar dentro de você, e quando essa ira chegar, por você não ter liberado o perdão, as portas se escancarão para o inimigo. O inimigo vai olhar para você e vai dizer: agora você está pronto. Sabe por quê? Porque eu vou agir em você, para que você faça o mal. Então perdoe logo. Perdoe logo. E na oração que Deus responde, a gente tem que incluir o pedido de perdão. Todos os dias, Senhor, amolece meu coração. Porque eu sei que você, assim como eu, a gente quer dar razão demais, né? Para dizer: não posso perdoar, não tem como eu perdoar ele, não tem como perdoar ela. Ele falou isso, ela falou aquilo. Ele olhou para mim assim, ele puxou meu tapete aqui, acolá. E você começa então a dar argumentos a si mesmo, para não fazer o que Deus quer que você faça. Então você deve incluir na sua oração. E no meio de graça pedir: Senhor, dá-me um coração perdoador. Amém? Com esse amém, eu sei da luta que está passando dentro de você. Amém, meus irmãos? Agora você já deu um passo, já está vencendo mais, né? Não é fácil, viu, meus irmãos? Eu falo tudo isso porque Jesus aqui está ensinando, mas isso confronta o nosso coração. Eu sei que a gente dá razão para passar uma semana e dizer: estou chateado, eu estou invocado com ele e com ela. Mas, irmãos, ore, porque a oração é um meio de graça, para que o teu coração amoleça, para que você olhe para aquela pessoa e, ao invés de querer a morte dela, você queira a vida dela. Meus queridos irmãos, antes de apresentar nossos pedidos, nós devemos adorar a Deus com reverência, pedindo ao Senhor: Senhor, me faz contemplar a tua grandeza. Nossa oração, ela deve estar alinhada com o propósito e a vontade de Deus, porque o que queremos mais do que tudo é que o que ocorra aqui na terra, na nossa família, no nosso trabalho, seja aquilo que ocorra no céu, para que os céus e a terra, eles possam ser experimentados na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso círculo de amizade. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude nesse propósito. Caminhando para o fim dessa mensagem, agora, irmãos, é agora que nós compreenderemos, então, agora que compreendemos esse conteúdo aqui que Jesus nos dá, nós precisamos então confiar na resposta. Vimos, só recapitulando, irmãos, Jesus critica a hipocrisia daqueles que oram sem o coração. Jesus nos dá o conteúdo da oração. E agora Jesus vai nos mostrar que nós precisamos confiar, de que aquilo que apresentamos a Ele, nós temos da parte dele o quê? Resposta. Resposta. E aí no versículo 14 e 15 diz assim, observe aí: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará. Olha só, você perdoa e você tem a resposta imediata. O Pai também está te perdoando. E ele continua: se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então,
Não perdoou, não tem resposta de Deus. Perdoou, tem resposta de Deus. Porque Deus, Ele responde às nossas orações quando são feitas de acordo com o que Ele estabeleceu. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está pedindo algo ao Senhor, está pedindo, Senhor, eu quero, e jogando o seu coração machucado, rancoroso, debaixo do tapete, eu quero lhe dizer uma coisa, você não tem resposta de Deus, não. Você vai estar orando, sua oração vai passar do teto. Sabe por quê? Porque você não pode esconder de Deus o seu coração cheio de mágoa, seu coração ferido e machucado, endurecido. Você não pode. Você esconde de mim. Eu não consigo olhar o que está passando no seu coração. Mas de Deus você não esconde. E como de Deus não se esconde, não adianta. Se você não perdoar, você não terá o perdão do Pai sobre você. Amém? Isso deve nos levar, irmãos, a sondar com muito cuidado as nossas orações. Irmãos, o perdão é uma condição para a oração respondida. Não tem como o Pai responder se o seu coração está endurecido. E nós precisamos entender que Deus tem resposta, mas respostas para a oração segundo o que Ele determina. Isso me faz lembrar de Paulo. Vocês lembram lá Paulo orando pelo espinho na carne? Ele ora e pede, Senhor, afasta de mim esse espinho. E Deus não afasta. Primeira coisa, Deus não responde à oração de Paulo. Você diria, mas Paulo, homem de Deus, um servo do Senhor, mas Deus não responde à oração de Paulo. Conforme ele quer? Não. Mas uma coisa é fato, teve resposta da parte de Deus. E qual foi a resposta da parte de Deus? Qual foi? A minha graça te basta. Paulo em algum momento escutou a voz de Deus no seu coração. A minha graça te basta. O espinho vai continuar, mas a minha graça te basta. A resposta veio. Porque, irmãos, a oração feita segundo Deus, segundo o que Jesus ensina, alcança de Deus resposta sempre. Sempre. E se o nosso coração tem alguma mágoa, pode ter certeza, as portas do céu estão fechadas. Talvez você não esteja vendo coisas grandiosas na sua família, na sua vida, porque lhe falta liberar o perdão. Você tem vivido aquela política da boa convivência, né? Ele está lá, eu estou chateado, não sei o quê, mas assim, oi. Tem gente que às vezes diz para mim assim, pastor, olha, eu perdoo, eu só não quero sentar no mesmo banco que aquele irmão senta. Oi, mas eu não quero falar com ele, nem com ela. A gente tem que avaliar bem, irmãos, o nosso tipo de perdão. É claro que a gente não vai ser imprudente, né? A gente não pode ser imprudente. Se a gente sabe da fraqueza do irmão e depois vai se colocar diante da fraqueza do irmão, ele vai falhar de novo conosco. Isso é certo. A gente precisa ser prudente. Agora, olhar para o irmão com ira ainda, né? Com vontade de esganar ele ou ela, perdão não chegou não. Perdão é como aquela cicatriz que você tem no seu corpo. Se é uma cicatriz, se foi cicatrizado, você passa a mão em cima, você não sente mais dor, né? Eu tenho uma cicatriz aqui no braço, inclusive meu irmão está ali, deve lembrar, quando a gente morava em Araripina. Uma vez brincando no quintal, tinha uma garrafa com a cabeça, a ponta dela quebrada, e nós brincando lá e tal. E aí, na hora que a gente chegou na pia, batemos lá em alguma coisa, a garrafa virou e pegou no meu braço. Foi pum, irmãos, abriu aqui, recebi alguns pontos, não lembro quanto, mas ficou uma cicatriz. E aí precisou ser tratado, foi tratado. Depois que cicatrizou, hoje eu passo aqui, bato, não sinto nada. Pastor, e se batesse e sentisse? Não estava curado. Se você quer saber se o perdão de fato aconteceu, você precisa bater lá de novo. E perceber se aquilo de fato ainda tem dor ou não. Porque se estiver doendo aí ainda, é hora de correr e pedir graça ao Senhor. Senhor, eu preciso de graça para perdoar. Eu preciso de graça para perdoar. Meus queridos irmãos, se há mágoas em nosso coração, precisamos resolver antes de nos dirigir a Deus. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Antes de você abrir seus lábios para orar a Ele, seja no seu quarto em secreto,
Seja onde quer que você esteja, avalie se no teu coração existe mágoa. Avalie quantas pessoas precisam receber de você o perdão e quantas pessoas você precisa pedir perdão. Meus irmãos, além disso, nós devemos orar com fé, sabendo que Deus ele nos ouve e nos dá aquilo que realmente nós necessitamos. A oração que Deus responde, irmãos, ela não é marcada por hipocrisia ou vãs repetições. Nada disso, irmão, tem a ver com a oração que Jesus ensina. Muito pelo contrário, Jesus critica qualquer oração que não é feita com o coração e que confia no poder de palavras que se repetem. Irmãos, Jesus ele quer uma atitude correta diante de Deus e uma atitude em que o nosso coração se revele diante do Pai. Irmãos, um conteúdo que reflete a vontade de Deus é o que o Pai quer. Uma confiança inabalável na provisão do Deus, que conhece as nossas necessidades antes que a gente venha abrir os lábios para pedir a Ele. Que coisa maravilhosa. Deus já sabe o que a gente precisa. Deus já sabe o que a gente necessita. E eu queria encerrar essas palavras chamando você e também a mim, claro, a algumas reflexões mais profundas. Primeiramente, pergunte a si mesmo: minha oração é um ato de comunhão sincera com Deus ou um ritual vazio? Você precisa responder isso no seu coração. É de fato o que você diz dos seus lábios é verdadeiro? É o seu coração se manifestando diante de Deus? Ou é um ritual vazio? Que você acha que pelo ritual já está tudo resolvido? Não está. É preciso que o coração esteja envolvido. Certa vez Jesus disse o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele tinha já ouvido, ele conhecia nas Escrituras o que diz Deus: buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O coração precisa estar envolvido. E o coração envolvido, irmãos, demanda que nossas palavras sejam sinceras. Eu sei que você é diante do pastor, quem sabe, diante do irmão, você quer dizer umas palavrinhas bonitas, né? De repente você está lá na mesa, está orando, então você vai falar umas palavras bonitas para as pessoas: como você ora bem. Não se preocupe com isso, não. Você não precisa ser um doutor nem uma doutora para orar, não. Você não precisa ter uma capacidade extraordinária de fala para orar. Você não precisa de nada disso. Você só precisa colocar o teu coração nas tuas orações. E como é que a gente faz isso? Sendo sincero, não escondendo nada de Deus, nos derramando diante do Senhor. Se você quer aprender com alguém que fez isso, olha para Ana. Olha para Jesus no Getsemane. Olha como é que ele está orando. Olha como Ana se derrama diante do Senhor, ali, não escondendo nada. E aqueles que estavam fora, sem entender o que estava acontecendo, disseram: Ana, tu estás bêbada. Que bêbada nada, ela estava se derramando com sinceridade diante do Senhor. E vocês sabem como foi que terminou a história de Ana. Depois que o sacerdote fala com ela e intercede por ela, Ana, com total confiança, se levanta e diz a palavra que o seu semblante já não era mais o mesmo. Pouco tempo depois veio quem? Samuel, como resposta da oração de Ana. De uma oração sincera, que não escondeu de Deus, que não agiu com hipocrisia diante de Deus. Meus queridos irmãos, essa é a oração que Deus responde. E eu espero que nessa semana você possa praticá-la, para que as graças do Senhor aumentem sobre a sua vida, para que aquilo que você tem pedido ao Pai, você possa chegar, quem sabe, no meio da semana já dizendo: eu recebi de Deus, eu vi a mão de Deus agindo. E eu gostaria muito que você pudesse depois testemunhar daquilo que Deus tem feito, através das orações que você tem feito, tem colocado diante dEle. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração nesse momento. Eu queria, antes da gente orar, você fazer a sua oração, e nessa oração, faça uma oração que Deus responde. Fale sozinho aí, quem sabe, precisa você falar para as pessoas ouvirem. Fale você sozinho, com sinceridade diante do Senhor. Apresente seu coração diante dEle.
Peça ao Senhor aquilo que você tem clamado. Mostre a sua fragilidade também diante dEle. Então vamos orar nesse momento. Vou dar um tempo para você fazer a sua oração. Depois nós oraremos juntos, em nome de Jesus. Meu Deus, tu que vês os corações, Tu que conhece o coração de cada um de nós, Senhor, não temos como nos esconder da Tua presença, Senhor. Não adianta a gente estar aqui com palavras difíceis, eloquentes. Meu Deus, o que o Senhor quer de nós em nossas orações é que haja sinceridade, é que não haja fingimento, Senhor. É que nós não temamos falar ao Senhor as nossas fraquezas, os nossos pecados. Porque, Deus, quando assim agimos, nós temos da Tua parte graça, favor. Nós não temos o Deus que está pronto a nos lançar no inferno. Nós temos o Deus que agora em Cristo Jesus nos chama para debaixo das Suas asas. O Deus que diz: lance sobre mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Eu te peço, Senhor, que o nosso coração, que as nossas orações, Senhor, sejam diferentes, sejam como o Teu Filho aqui nos ensina, Senhor. Pai, tenhas misericórdia daqueles que têm escondido dentro do seu coração, Senhor, pecados. Aqueles que não têm conseguido abrir sinceramente os seus lábios diante do Senhor. Que o Senhor nessa noite conceda a eles graça, para que eles possam, Senhor, não temer falar contigo, mesmo sendo tão grande como Tu és, Senhor. Tu se importa conosco, e é com essa verdade, esse fato, que nós nos dirigimos a Ti, Senhor, porque o Senhor está desejoso de nos ajudar, de colher as nossas orações. Eu te peço, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Pai, eu te oro assim, que no decorrer dessa semana, nas decisões que precisamos tomar, possamos ver a Tua mão, que diante, Senhor, da aflição que tem, Deus, muitas vezes apertado o nosso coração encontra descanso, consolo, conforto, Senhor, porque estamos contigo, porque podemos orar a Ti, falar contigo. Pai, recebe assim as nossas orações nessa noite e nos concede graça para ter um restante de semana abençoadíssimo em Tua presença. Seja com aqueles também que têm acompanhado, Deus, online, que estão nos hospitais, em casa, aqueles que têm, Deus, também feito orações nesse instante. Seja com eles, derrama a Tua graça, Senhor, onde quer que eles estejam. Pai, assim nós te oramos, assim nós te pedimos,